Inicialmente, registro importante pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas do Murilo Hidalgo em 24 estados brasileiros, demonstrando que os brasileiros acompanham a Operação Lava Jato e afirmam que a presidente Dilma sabia da corrupção e que as punições têm sido leves. São algumas das conclusões dessa pesquisa. 93% dos brasileiros, 93,5% dos brasileiros estão acompanhando as investigações da Operação Lava Jato, o que é significativo. E quase 85% dos entrevistados, para quase 85% dos entrevistados, a presidente Dilma sabia dos casos de corrupção da Petrobras. Outros 76% consideram que a presidente deve desculpas ao país. 43% considera que a falta de fiscalização dos tribunais competentes resultou na Operação Lava Jato. Em outro questionamento, constatou-se que um dos personagens centrais da operação, o juiz Sérgio Moro, é conhecido por 17% da população. Portanto, apenas 17% da população sabe que o juiz Sérgio Moro é o principal condutor da Operação Lava Jato na esfera da Justiça Federal, o que demonstra como é difícil alcançar popularidade no país. Com toda a exposição, com toda a dedicação, com todo o trabalho realizado, apesar disso tudo, apenas 17% dos brasileiros sabem que é o juiz Sérgio Moro que conduz esse processo. 49% acreditam que, apesar da Lava Jato, a corrupção no Brasil vai continuar como está, mesmo após o fim da operação. Em outro tópico, 65% afirmam que as investigações do escândalo do petróleo correm o risco de acabar em pizza. É uma pesquisa muito importante, que mostra o que pensa a população brasileira nesse momento. Os cumprimentos à Paraná Pesquisas, ao Instituto Paraná Pesquisas, por esta iniciativa. E eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que permita inserir nos anais da Casa a íntegra da pesquisa realizada por esse Instituto Paranaense. O desemprego, presidente, é o drama maior dos trabalhadores brasileiros nesta hora de crise econômica, política e ética. Quem em situação difícil, em país abastado do hemisfério norte, lançaram um olhar desatento sobre o índice de desemprego reconhecido oficialmente pelo governo brasileiro, pode se sentir tentado a embarcar na aventura de tentar a sorte no Brasil. Contudo, se essa mesma pessoa fizer uma pesquisa mais aprofundada, com olhar crítico, seguramente pensará 2 ou mais vezes antes de cruzar a linha do Equador. Nós queremos, com isso, senhor presidente, mostrar que há uma ilusão em relação ao desemprego no Brasil. Os números oficiais apresentados pelo governo se constituem em farsa. Nós temos os números do IBGE, que comparados com o DIESE, já apresentam uma distorção de 4,9%. Mas é relevante destacar que a metodologia aplicada pelo IBGE classifica como pessoas ocupadas ou empregadas aquelas que na semana de referência trabalharam pelo menos 1 hora em trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios, ou em trabalho sem remuneração direta, em ajuda à atividade econômica de membro do seu domicílio, ou ainda as pessoas que tinham trabalho remunerado, do qual estavam temporariamente afastados nessa semana.
Portanto, são critérios que não retratam a realidade do dia a dia. Não é uma metodologia consistente. Um cidadão que vende balas no cruzamento de uma rua durante 1 hora é considerado empregado. Também é considerado detentor de emprego o cidadão que ajudou a descarregar um caminhão em um determinado dia da semana ou que fez um bico como motorista levando o carro de uma cidade a outra. Já como pessoas desocupadas ou desempregadas, o IBGE considera as pessoas que não têm trabalho, mas que tomaram alguma providência efetiva para consegui-lo no período referência de 30 dias e que estavam disponíveis para assumi-lo na semana de referência. Mas o IBGE deposita em uma categoria absolutamente estranha e cinzenta, denominada pessoas fora da força de trabalho, um contingente enorme, 63 milhões de pessoas aptas ao trabalho, de acordo com os últimos dados do IBGE. Como pessoas fora da força de trabalho, o IBGE denomina aquelas que não estavam ocupadas, nem desocupadas nessa semana. Ou seja, trata-se de uma categoria residual. Esse verdadeiro exército de 63 milhões de brasileiros, aos quais já me referi em outra oportunidade desta tribuna, escondem a dramática realidade não retratada pelas estatísticas oficiais. De acordo com dados mais recentes publicados pelo IBGE, 164,108 milhões de pessoas em idade de trabalhar são pessoas com 14 anos ou mais na data da pesquisa. 100 milhões compondo a força de trabalho, pessoas ocupadas e as pessoas desocupadas no período da pesquisa. 63 milhões fora da força de trabalho, categoria residual, que não trabalha, devia trabalhar, mas que não é considerada desempregada na estatística oficial. Como se não fosse. Na verdade, são 63 milhões fora da força de trabalho. 92 milhões ocupados estão trabalhando pelo menos 1 hora por dia. Portanto, é considerado empregado aquele que trabalha 1 hora por dia. 8.354.000 desocupados, desempregados que procuram trabalho. Estes é que constam das estatísticas oficiais do IBGE. Portanto, aqueles desempregados que eventualmente não estejam, por uma razão ou outra, procurando empregos naquele momento, não são considerados desempregados nas estatísticas oficiais do IBGE. Verifica-se, portanto, que o Brasil conta com 71 milhões de habitantes com idade para trabalhar fora do mercado de trabalho. Portanto, se nós adotarmos esse enfoque, que é o da realidade, nós temos 71 milhões de desempregados no Brasil, o que representa uma desocupação de 43,8% daqueles em idade para o trabalho. Trata-se, portanto, de um desperdício descomunal de capital produtivo no nosso país. Com uma população total de 204 milhões, temos a seguinte realidade: 45% da população trabalhando e 55% sem trabalho. É evidente que este é um cenário dramático que se alarga agora em razão do aprofundamento desta crise, que faz ainda mais trágica a situação social que envolve milhões de brasileiros. Efetivamente, o número de desempregados oficialmente reconhecido pelo governo federal não inspira confiança. Portanto, não há como comparar com os índices de desemprego apresentados por outros países que adotam outros parâmetros, outros critérios para a sua estatística oficial, muito mais condizente com a realidade vigente. Portanto,
Não são, de fato, estes números obtidos no Brasil real, mas sim em um universo paralelo, em uma realidade alternativa. Os critérios estabelecidos para considerar uma pessoa como ocupada, desocupada e fora da força de trabalho são escorregadios, nebulosos, fluidos e não oferecem a consistência necessária à definição de índice tão relevante para a sociedade. Nós poderíamos apresentar os índices oficiais róseos, alimentando a Organização Internacional do Trabalho, que estimou no Brasil esses índices de desemprego. Estamos em agosto de 2015 e a estimativa da OIT já foi ultrapassada. Para a América Latina, a OIT fez uma previsão média de desemprego de 6,8%. No dia 30, o governo publicou em sua página esse índice com 6,2%, registrando menor desemprego que a Alemanha e Canadá. Portanto, esses índices não espelham a nossa realidade. É geração de uma falsa expectativa, é a mistificação, é escamotear a realidade dramática vivida por milhões de brasileiros desempregados em nosso país. Os fatos se impõem, a realidade dissipa a fantasia e a miragem foge com a imposição da realidade. A população brasileira não pode mais conviver com uma metodologia oficial fantasiosa de medição do índice de desemprego. Trata-se de um indicador fundamental para orientar a política pública ou as políticas públicas, calibrar a política econômica no sentido de amenizar o flagelo provocado pelo desemprego na vida de cada pessoa e seus familiares. Um governo que disfarça, mascara, dissimula, escamoteia a taxa de desemprego que aflige sua população não merece governar, senhor presidente.